Bom dia. Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Bom dia, meninas. Bom dia. E aí? Então, tudo bem? Tudo jóia. Fechada, né? Dentro de casa agora. Ai, eu acabei de chegar. É? Tá trabalhando? Ah, mas você tá trabalhando com o quê? Cuidadora? Isso não tem como parar, né? Não, Essa é a parte Vai boa. sumir. é verdade. Vai sumir lá embaixo, daqui a pouco só. Ó, sumiu, tá vendo? É só mexer o teclado, assim que mexe o Deixa eu teclado. baixar. Fecha. Trabalho um dia sim, um dia não. Bom dia É para bom vocês. que você tem tempo para fazer suas coisas, né, Joana? Não, mas eu não tenho que reclamar, não. Graças a Deus que Pega a tem. minha caneta lá, uma caneta sua. A minha sumiu, tava aqui dentro. Ai, não, então tirei eu daí. Não, deixa vocês, tem que aparecer. Quando não vai. Graças a Oi, Deus. dona que tem. Vera. Bom dia. Bom dia. Joana, só Tudo me bem? tira Tudo jóia. Joana, só me tira uma dúvida que eu sempre confundo. É a Joana Cláudia ou Joana Dark? Joana Dark. Joana Dark. Olha, o nome vai, mas o sobrenome tá difícil. Ó, então foi assim, Joana Lemos, que eu sempre escrevo Joana Lemos, que é o primeiro e último. Ah, tá. Não, mas Aí não vai confundir. é que eu sempre confundo vocês duas. É uma coisa. Sei. Eu sei como é que é. Bom dia, Tavana. Você já fez a chamada? Eu tô fazendo, Adriana. É que eu entrei agora atrasada. Ah, tá. Não, mas pode ficar tranquilo. Eu ainda tô organizando aqui enquanto a gente vai conversando, eu vou fazendo. Vanessa, Vera. E aí, meninas? Vamos lá. Alarme de medicamento. Gente, vocês sabem uma coisa que eu achei sensacional de trabalhar em casa? Aqui, ó. A gente poder assistir aula tomando café. Ai, Ai, que delícia. bom. Vocês estão servidas? Não, obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Quer tomar um cafezinho? Ainda mais sábado de manhã. Ed. Helene. Helene tá aí. Bom dia, Tavani. Bom dia, Célia, tudo bem? Tudo. Hoje eu estou em casa, graças a Deus. Hoje você não está vacinando, não? Um dos sábados da minha vida que eu não vou trabalhar no sábado. Ai, aproveita, né, para descansar um pouquinho. É. Mas está tendo vacinação normal. Tá tendo por conta do lockdown. A única coisa que não parou foi a vacinação e a troca de receita de remédio controlado, né? De remédio contínuo. Estamos trabalhando. Segunda-feira vai começar a vacinar 41 anos, viu, pessoal? Com comorbidades. E tem previsão de vacinar quem não tem comorbidade? Pelo calendário do estado de São Paulo, no mês de julho para frente, vai vacinar de 55 a 59 anos. Aí vai diminuindo as idades. Não, ótimo. Eu tomei a vacina, meninas. Ah, que chique. Com o meu braço aqui doendo, meu Deus do céu, tá inchado. Nossa, nem fala em dor, pelo amor de Deus. Fala assim, Alessandra, não quero. Já tenho medo de injeção da faca doeu, pronto. Eu vou tomar a minha também, meninas. Não doeu nada na hora, só que o meu braço tá doendo muito hoje.
Ah, dói mesmo. Você tomou ontem? Tomei ontem. Não, hoje dói mesmo. Teve algum sintoma? Eu tô com um pouco de dor de cabeça também. Dá um calafrio, dá uma febrezinha, isso mesmo. Amanhã você já tá boa. Se Deus quiser. Isso aí, meninas. Vamos lá começar a nossa aula de hoje. Ó, a Janete está entrando. Deixa eu só deixar a Janete entrar e a gente começa. Avisar lá no grupo que a gente já vai começar. E o óculos deu um acidente aqui que meu neto quebrou uma alcinha, vocês não reparem não, viu? Até voltar tudo e poder pegar outro óculos. Ai, só os netos mesmo fazer isso comigo. Ah, mas neto é para essas coisas, é igual o filho fazer a gente passar vergonha. Eu já tô passando essa fase de pagar mico, viu? Vergonha. E ele fala que tô bonita ainda. Aí, que gracinha. Tem 2 anos. Ah, é a fase boa. Então, você vai Verdade. gostar muito da aula de hoje, viu, Alessandra? Ah, sim. Eu tenho uma neta de 6 e um de 2. Que delícia. Uns amores da minha vida. Ah, faço uma ideia. O tema de hoje, gente, hoje a gente vai falar sobre desenvolvimento infantil. Então, focado principalmente para aqueles que querem trabalhar cuidando de criança, para aqueles que gostam, pretendem trabalhar em creche. Eu vou só aqui desativar o áudio de vocês e a gente já começa. Ó, eu estou desativando, meninas, mas só para lembrar então, se vocês quiserem perguntar, fazer alguma colocação, é só ativar aí o áudio de vocês, tá? Tá liberado para vocês ativarem. Então, voltando, a aula de hoje vai ser voltada para esse público, tá? De desenvolvimento infantil. E o nosso trabalho, né, a frente que a gente trabalha, vocês estão vendo aí que é segundo Piaget, ou Piaget, né? Escreve Piaget, mas lê Piaget. Quem foi esse homem? E por que que a gente estuda a teoria dele? Tá? Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, como eu disse, a gente vai aprender sobre desenvolvimento infantil, segundo a teoria dele, tá? Mas é importante que vocês saibam que o que a gente vai ver na aula de hoje é só um pouquinho sobre desenvolvimento infantil. Quem for trabalhar com essa frente, existem várias outras teorias, tá? Tem a teoria de Freud, tem a teoria de um russo, Vygotsky, eu não lembro como é que pronuncia, mas é com V o nome dele. Tem a teoria dele também, mas a mais aceita, a mais comentada e aplicada é a teoria de desenvolvimento do Piaget. Por isso que a gente vai aprender sobre essa teoria, tá? Mas algumas escolas são voltadas só para outras teorias. Então, vai depender muito de onde vocês vão trabalhar, tá? E quando vocês entrarem numa instituição, forem trabalhar numa creche ou numa escolinha, é importante vocês fazerem essa pergunta. Principalmente quando a gente trabalha com crianças pequenas. Fala assim, ó, eu vou trabalhar aqui, a gente vai trabalhar com desenvolvimento infantil. Qual teoria que vocês aplicam? Deixa eu só deixar a Ana Paula entrar aqui, meninas. É importante a gente fazer essa pergunta, né? Qual teoria que vocês trabalham aqui? É a de Piaget? É alguma outra teoria? Porque isso vai direcionar a forma como vocês vão trabalhar, tá? E para a gente ter uma ideia, Piaget, para ele o aprendizado se dá através de processos de assimilação, tá? Através de esquemas. Então, nós vamos ver o ensino para ele era muito compartimentado, né? É muito interessante a técnica dele, é uma forma simples, e eu falo assim, é muito didático da gente aprender. E quando a gente fala na teoria dele, a gente pensa sempre assim, tá, eu vou ter
pegar o livro de vocês aqui. Eu vou ter uma teoria, eu vou aplicar isso para a criança, e quando eu aplico ela, eu consigo focar em cada uma das etapas de desenvolvimento. Eu penso assim, até tal idade, esse mínimo a criança tem que estar fazendo. Então, vai direcionar a gente para os estímulos que a gente tem que dar, tá? Deixa eu só... Ana Paula, seja bem-vinda aí, entrou agora. Fiquei à vontade com a gente. Então, gente, para vocês conhecerem... Isso. Para vocês conhecerem, então, esse homem aí em cinza é o Piaget, tá? Para a gente ter uma ideia, ele nasceu em 1896 e morreu em 1980. Então, é uma teoria bem antiga, né? Ele era suíço e ele foi esse pioneiro, então, no campo da inteligência infantil, tá? Ele fez vários grupos, vários livros, várias publicações, e ele causou grande impacto, não só na área da pedagogia infantil, mas também na área de psicologia. Se alguma de vocês aí quiserem depois se aventurar nesse ramo da psicologia, vocês vão ver muita coisa, muitos pensamentos que vieram dele, tá? E o nosso foco, né? Quem quiser depois pesquisar mais sobre ele, tem muita literatura sobre ele, mas o nosso foco aqui é nas ideias principais, né? Então, as ideias dele vão estar presentes em diversas escolas, tá? E busca implementar o quê? No espaço de aprendizado, uma metodologia, ou seja, um modo de funcionar que busca formar cidadãos criativos e críticos. Outras teorias, como a daquele pensador que eu falei para vocês, que o nome dele começa com V, no final da aula a gente vai falar sobre ele. Ele busca mais experiência social dessa criança, foca mais no desenvolvimento comunicativo. Então, como eu mencionei, cada pensador aí vai ter um foco, tá? Piaget foca mais nisso, desenvolvimento do cidadão criativo e crítico. E quando eu falo em Piaget, ele faz essas 4 divisões das crianças, tá? Ele pega as principais etapas de desenvolvimento, e dá... Opa, Joana Cláudia está entrando. Deixa eu só colocar aqui presença para ela. E ele faz essa divisão. Para quem, pessoal, for querer fazer algum tipo de concurso para a área da educação, seja educação infantil ou qualquer outra área da educação, essa divisão ela é muito importante, tá? Ela costuma cair muito em concurso. Então, quais são as divisões da educação segundo Piaget? Desenvolvimento sensório-motor, tá? Que vai aí do 0 até os 2 anos. O desenvolvimento ou a fase pré-operatório, que pega aqui essa faixa dos 2 aos 7. A fase operatório concreto, que pega dos 7 aos 11. E entre 11 e 12 em diante, é o operatório formal. Então, essas são as divisões. E o que a gente espera de cada uma dessas fases? Na primeira fase. Então, o que eu espero de uma criança do 0 até os 2 anos? Lembrando, gente, que essa é uma divisão que ele faz, mas mais para frente, na segunda parte da aula, a gente vai ver que até 1 ano a criança tem um salto de desenvolvimento, né? Como aqui a maioria já foi mãe, a gente ou acompanhou, né, algum sobrinho, alguma criança próxima, a gente sabe que até 1 ano o desenvolvimento é muito rápido. Então, existe aí uma subdivisão dentro dessa etapa. Mas, no geral, de 0 a 2 anos, é uma parte em que a criança está desenvolvendo a sua parte neurológica, né, os reflexos neurológicos básicos. A criança começa a construir alguns esquemas, né, de
assimilação do meio em que ela está. Tanto é que a gente fala muito que até os 6 meses, a criança ainda está entendendo que ela não está mais na barriga da mãe, né? Então, ela está entendendo o seu novo espaço, novo ambiente. Ela começa... Opa, a Elaine Aparecida está entrando. Ela começa a ter contato com o meio, né? Com todo esse ambiente dela. Porém, nessa fase, a criança ainda não apresenta um pensamento muito formado, né? Então, quais são alguns exemplos do que a criança faz nessa etapa? Ela tem uma exploração muito manual do ambiente, né? Manual e visual. Por isso, as crianças, elas focam muito. Se ela vê que ela tem uma mão, ela fica ali achando o máximo, né? A mãozinha dela e brinca com a própria mão. A criança tende a imitar muito nessa fase, né? Já mais próximo aí dos 2 anos, né? 1 ano e meio. Se a mãe, por exemplo, limpa muito a casa, a criança já quer pegar um paninho, já começa a imitar a mãe nessa fase. Ela começa também, ela tem inteligência prática, ela já consegue começar a dar os primeiros passinhos para se desenvolver, né? Ter ações através de agarrar, sugar, atirar, bater, chutar, nessa fase. Começa a surgir um pensamento, mas ele não está estabelecido nessa fase. E nessa fase, a criança é muito centralizada no seu próprio corpo, tá? Então, na fase do 0 até os 2 anos, por mais que ela esteja conhecendo o ambiente, ela conhece o ambiente através do corpo. Elas são bem egocêntricas, tem muito foco nelas mesmas, tá? Porque ela está realmente conhecendo os seus limites. Então, o que eu espero que uma criança de 0 a 2 anos, ela tenha em formas de habilidades? Ela precisa, até os 2 anos, ter a habilidade motora grossa desenvolvida e as habilidades motoras finas também, pelo menos, está começando a desenvolver. Talvez não esteja aí 100%, mas ela já tem que ter algum desenvolvimento nessa fase. Aí alguém vai perguntar, né? Já que ninguém perguntou, o que é a habilidade motora grossa? Não é? Fica essa dúvida. Se ela tem que desenvolver, vamos saber o que é. Toda vez que eu falo em habilidade motora grossa, eu estou falando em conseguir movimentar os braços, andar, movimentos amplos, tá? Isso que a gente fala de habilidade motora grossa, conseguir compasso do andar. Isso tudo é habilidade motora grossa. E habilidade motora fina? É tudo aquilo que exige, por exemplo, movimento de pinça, conseguir pegar algo que eu vou ter que usar os dedos de forma separada, conseguir escrever, desenhar. Isso é uma habilidade motora fina, tá? Geralmente, essa habilidade motora fina vai estar sempre envolvido um movimento de pinça. O movimento de pinça que a gente fala é quando a criança começa a entender, conseguir usar o dedão e os outros dedos, tá? Faz esse movimento. Por isso que a gente chama de pinça. Então, através dessa estrutura, né, desse desenvolvimento, a criança vai começar a ter esse desenvolvimento. Por isso que a gente fala que é um desenvolvimento motor, tá? E ela também vai ter muitas percepções sensoriais. É nessa fase que ela começa a entender o que é quente, o que é frio, o que é macio, essa percepção sensorial. Por isso vem esse nome, sensor-motor, tá? Porque ela vai ter essa percepção sensorial e esse desenvolvimento das habilidades motoras da criança. Então, ó, se for para a gente dividir, para vocês estudarem para o concurso, essa fase, quais são as principais etapas dela?
uma percepção sensorial, conquistas de tarefas cotidianas, tá? Construção do mundo, ela começa a ter limites e entender o que é o mundo fora da barriga da mãe, ter uma inteligência prática, e ela começa a ter a construção de uma noção do que são objetos, que é um objeto redondo, que é um objeto quadrado, e ter noção dos limites desses objetos, tá? Então, isso é o que está envolvido nessa primeira etapa. E eu falo para vocês, meninas, como ela está tendo a construção do mundo, é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento, tá? É aqui que a criança, a gente chama de primeira infância, né? Apesar dela se estender, que todo o estímulo, tudo que essa criança presenciar, vai ter um impacto muito profundo nela, tá? Então, se uma criança, ela está num ambiente onde, por exemplo, grita muito, tem muitos gritos, muitas brigas, ela, no mundo dela, vai construir que isso é normal, que isso é o mundo de gritaria, o mundo de briga. Se nesse momento que ela está construindo o mundo dela, ela vê um ambiente estruturado, ela vê um ambiente de amor, de acolhimento, ela vai entender que isso é o mundo, tá? Então, vocês, como vão estar cuidando dessas crianças nessa etapa, então vocês vão estar ajudando a construir a percepção dela do que é normal, do que é o mundo, tá? Por isso que é importante essa fase. Aí a gente pula já para a próxima. Até agora a gente estava vendo a primeira fase, do 0 aos 2 anos. Segunda fase, pré-operatório, dos 2 anos até os 7, tá? Essa fase, o egocentrismo, o que é o egocentrismo? É eu, ego vem de eu no centro. São crianças extremamente concentradas em si mesmas, tá? Elas não conseguem, nessa fase, se colocar no lugar do outro. Então, elas querem tudo para elas, tá? Também é nessa fase que as mães sofrem muito, né? Porque é a fase dos porquês, que elas querem entender que tudo é porquê. E elas têm um pouquinho, elas já começam a assimilar um pouco a simulação, né? Como se fosse, imagine isso aqui como se fosse outra coisa. Ela já começa a desenvolver essa percepção, tá? Elas não são muito focadas em detalhes e elas se deixam levar muito pela aparência, tá? Então, esse estágio, meninas, pré-operatório, é conhecido como uma inteligência simbólica, tá? Que elas têm essa percepção muito visual, tá? Então, é nessa fase que as crianças, elas vão apresentar uma linguagem da fala, dos desenhos, da dramatização. Então, a gente observa que os próprios desenhos para essa fase são desenhos mais que não tem, por exemplo, muitas informações, né? Tem ali um foco central. Tende a ser coisas muito coloridas para já atrair essa criança, tá? Então, essas são algumas características. E quando eu falo que eu vou resumir toda essa fase do pré-operacional, que vai dos 2 aos 7 anos, é um estágio, então, de representação, tá? Que ela começa a entender que é aquele como se fosse, imagine isso como se fosse. Nessa fase, as crianças gostam muito de fantasia, então é como se ela fosse uma princesa. Os meninos gostam muito de usar roupa de super-heróis, entender como se ele fosse um super-herói. Então, eles têm muito essa fase de representação, de imitação, tá? Então, elas têm essa capacidade de pensar em um objeto através de outro,
tá? Elas conseguem assimilar, o seu raciocínio, ele dá esse pulo de desenvolvimento. Pensamento simbólico já vai estar sendo desenvolvido, tá? E a linguagem, apesar das crianças já estarem começando a falar aí com 1 ano, 2 anos, né, as palavras básicas, vai ser aqui, a partir dos 2 anos, que ela vai ter a implementação mesmo da sua linguagem, tá? Lembrando novamente, assim como a percepção de mundo lá no 0 aos 2 anos, a linguagem aqui também vai ser por imitação. Então, o que essa criança está presenciando? Como que é a comunicação nessa casa ou nessa creche? Tem o por favor, obrigada entre todos os membros. Usa-se muito xingamento nessa fase ou não. A gente observa também algo que a gente tem que tomar muito cuidado, e às vezes é um erro que a gente comete com frequência, é que quando a gente vai falar com a criança, como que a gente fala? A gente fala como a gente está falando aqui? A gente não dá conta, não é? A Ana Paula já está assim, não fala de jeito nenhum. A Vanessa também está assim, não. A gente fala assim, oh, bebê da mamãe, vem cá, coisa mais bonitinha, vem. E isso é um grande erro, meninas. Por quê? A Vera tá ali, não pode mesmo, Vera. Por quê? Nessa fase está tendo o desenvolvimento da linguagem. Então, por mais que a gente tenha vontade de ficar, cuti-cuti, a gente tem que controlar esse desejo. Porque o desenvolvimento da linguagem está sendo desenvolvido. Então, a gente tem que se esforçar ao máximo para falar de forma correta. E a gente percebe nitidamente essa diferença em crianças que têm esse tipo de estímulo e as crianças que não têm. Crianças que frequentam lugares, né, onde a casa, os pais se controlam e falam de forma correta, não tem essa infantilização da linguagem, a criança ela tende a falar as palavras corretamente, ela comete menos erros, né, de troca de palavras. A gente percebe que a linguagem da criança fica muito mais desenvolvida. Então, por mais que a gente queira ficar ali, apertar, né, ainda mais quando a gente gosta, fazer aquele afago na criança, gente, a linguagem ela tem que ser correta, tá? E por quê? Lembrem-se que a linguagem é pela imitação. Então, quanto a gente mais usar a dicção correta, mostrar, a criança ela vai observar a gente quando fala. Então, será que eu abro a boca para falar? Como que eu movimento os meus lábios? A criança vai imitar, tá? Então, a gente observa que quando a gente tem esse cuidado, ainda mais vocês que vão ser profissionais, a gente tem que fazer isso, tá? Para o desenvolvimento da linguagem. A Célia aí, que vai em muitos lares, a gente observa muito isso. Tem criança que está com 2 anos e fala muito pouco. Por quê? Não tem esse tipo de estímulo, tá? Um outro ponto aqui, ó. Então, a gente viu que a linguagem é muito importante nessa fase e raciocínio imediato, ao pé da letra. Então, eu tenho que tomar cuidado. Se eu falo para uma criança de 2 anos que vai chover canivete, ela vai esperar o canivete cair do céu. Eles têm uma mentalidade literal, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado aí com o que a gente vai falar para essas crianças. E lembrem-se, é um pensamento muito egocêntrico, muito voltado para eles mesmos. Então, quem for trabalhar em creche com esse público dos 2 até os 7 anos, é uma das grandes dificuldades. Porque você vai estar num ambiente onde o seu objetivo é justamente desconstruir esse egocentrismo. É ele entender que ele precisa dividir o brinquedo com o coleguinha, que
vai ter toda essa interação. E é esse um dos motivos das mães mandarem as crianças para a creche cedo. Por quê? Para conseguir desconstruir esse egocentrismo, tá? Então, aqui, para quem for trabalhar em creche, é onde vocês mais vão trabalhar, tá? Desconstruir esse egocentrismo. As creches, elas têm várias metodologias para fazer isso. Aí a gente já vai para outra fase, que até aqui é uma belezinha, né? As crianças são lindas, são fofas. Aqui já começam a não ser mais tão fofinhas assim, que é dos 7 aos 11. Qual que é essa fase? Operatório concreto, tá? Então, nessa fase, ela vai ter uma maior capacidade de desconcentração, né? Nessa fase, as crianças, elas já conseguem desconstruir o egocentrismo, tá? Ela não está mais tão voltada no eu. Ela começa o quê? A identificar e a buscar a sua própria identidade, as diferenças, né? Essa fase é a fase muito dos grupos, né? Onde a criança ela começa a perceber os grupos e a tentar, né, entender quem ela é, o seu individualismo, tá? Nessa fase, elas vão ter várias ações percebidas, tá? Elas conseguem estabelecer vários tipos de relação, classificações, elas conseguem fazer. E elas começam a entender, a partir dos 7 anos, o conceito de reversibilidade. O que é isso? Entender que alguns pensamentos ou ideias podem ser tomadas e elas começam a entender o que é ou não reversível. Então, se eu explico para uma criança muito jovem o conceito, por exemplo, da morte, elas não vão entender. A partir dos 7 anos, ela já consegue começar a assimilar o que é reversível e o que não é reversível, tá? E elas começam a ter a capacidade de desenvolver suas próprias ideias. Até os 7, a gente estava vendo o quê? Que elas são muito guiadas. Então, a partir dos 7 até os 11, 12 anos, ela já começa a tomar suas próprias decisões, tá? Eu costumo brincar que é uma fase complicada porque a gente está formando aqui o indivíduo propriamente dito, tá? E o Piaget, né, que é o foco da nossa aula, ele fala que dentro dessa fase, né, do operatório concreto, a gente ainda pode dividir ela em 3 etapas, tá? Que quando as crianças estão ali até os 5 anos, geralmente a moral elas não têm, tá? Normas de conduta, o que é correto, o que não é correto, tá? Elas apenas obedecem regras. A gente vê até mesmo um movimento, né? Não sei se vocês têm o hábito de ver vídeos na internet, falando principalmente de mães, né? Falando sobre como é a educação hoje em dia. Por exemplo, criança muito nova, até os 5 anos, elas põem vestidinhos, né? Se for menininha, põe o vestidinho. Ela entende que o vestidinho tem que cobrir tudo. O que a criança faz? Ela tem mania de levantar o vestido, querer tirar a roupa, sentar de perna aberta. E isso são o quê? Ela é uma criança livre. As regras de moral do que é aceitável na sociedade, ela ainda não tem isso. Ela vai adquirindo a partir dos 5 anos, tá? Então, ela vai obedecer antes disso, mas ela não entende que isso é uma regra. Então, ela vai começando a adquirir isso através de hábitos, mas ela ainda não tem essa consciência
do que é certo e do que é errado, tá? Então, até mesmo tem muitas mães, né, essas mães da nova geração, que elas falam que quer deixar suas filhas serem livres, os meninos serem livres e tudo mais. Mas entendam isso, a criança nessa fase, ela obedece, ela não tem consciência ainda de certo e errado. Então, vocês que vão aos poucos, você tem que explicar. Ó, menina, senta assim, tem que tomar cuidado com isso, porque eles não têm essa consciência, tá? E criança ali até os 9, 10 anos. O que a gente observa? Eles cumprem regras, mas eles precisam de uma interpretação diferente, tá? Um homem, por exemplo, aqui, ó, vou ler para vocês. O certo é o cumprimento da regra e qualquer interpretação diferente desta não corresponde a uma atitude correta, tá? Então, o que eles entendem? Um homem pobre que roubou um remédio da farmácia para salvar a vida da esposa está tão errado quanto o outro que assassinou a esposa. O que isso quer dizer? Eles não conseguem, eles são muito concretos, né? Criança nessa fase, até os 9, 10 anos, a gente tem que tomar muito cuidado com o que você coloca como regra. Aquilo que você põe como regra, para ele é uma regra absoluta. Ele não consegue entender as exceções, entender o contexto daquilo. Por exemplo, se você fala para uma criança, você tem que acordar e arrumar sua cama todos os dias. Você põe isso como regra. E você, como mãe, né, que eu não estou falando como cuidadora, mas como mãe, você também acorda todo dia e arruma sua cama. O dia que você está doente, ele não entende a exceção. Fala assim, ó, filho, hoje eu não estou bem, estou passando mal. Fala, não, mãe, mas todo dia você tem que acordar e arrumar sua cama. Eles não têm esse pensamento tão refinado, tá? Então, isso como mãe. Agora, vocês como cuidadores, tem que tomar cuidado, então, com o que vocês falam, a forma como vocês vão agir com essas crianças, tá? E a fase da autonomia é a legitimação das regras. O respeito às regras é gerado por meio de acordos mútuos. É a última fase do desenvolvimento da moral. Aqui, gente, vai ser a próxima etapa que a gente vai ver do desenvolvimento. Por quê? Vai ser a partir dos 12 anos, onde a criança, ela assimilou a regra e ela tem essa regra como um princípio, onde ela vai adaptar a cada situação. Mas é importante eu entender que, para eu chegar nessa etapa, eu tenho que passar por todas as anteriores, tá? Eu tenho que colocar uma regra, explicar ela, aplicar. Terceira etapa, eu vou explicar o porquê que eu estipulei aquela regra, fazer a criança entender que existem exceções e a partir daí ela vai ter autonomia. Ela vai falar assim, tá, eu tenho que arrumar a minha cama todos os dias. Porém, se eu não arrumar, o mundo não vai cair, o sol vai nascer do mesmo jeito. Que algumas coisas, como as crianças não assimilam, elas podem até mesmo ter crise de ansiedade por conta disso, tá? Por isso que é importante explicar todas essas